Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui e é um grande prazer ver essa plateia toda para assistir realmente temas muito importantes e interessantes a serem debatidos, né? É do nosso dia a dia. Eu, como neonatologista, né, tenho aqui o prazer de estar com pessoas realmente estudiosas, cientistas, que desenvolvem essa capacidade de nos trazer sempre algo novo, sempre em evolução, não é? Eu vou abrir essa primeira sessão, né, como coordenando. Nós teremos 2 apresentações, 30 minutos para cada palestrante, e depois abriremos para o debate. Então, só me colocando, eu sou professora, doutora da Faculdade de Ciências Médicas da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É que o campus é em Sorocaba, mas a PUC é de São Paulo, né? E sou doutora pela Unesp Botucatu, em pediatria. Vou apresentar para vocês a doutora Carla Tadei, que é professora associada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, microbiologista com expertise em microbiota humana e relação parasita-hospedeiro, membro da diretoria científica da Sociedade Brasileira de Microbiologia. E, em seguida, o Dr. Rubens Pfefferbaum, especialista em neonatologia e nutrologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Braskem, professor livre-docente em pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico da UTI neonatal do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, presidente dos departamentos científico de suporte nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria e de Nutrologia pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, coordenador científico da Força Tarefa de Nutrição USP Brasil. A doutora Carla Tadei vai nos expor um assunto extremamente interessante, cada vez mais com novidades para nós, que é o microbioma em neonatologia. Bom dia a todos. Obrigada, professora. Obrigada pelo Dr. Rubens pelo convite. Obrigada a Ilse. Já é a segunda vez que eu tenho o prazer de colaborar com o evento do Ilse. E eu não sou pediatra, eu não sou médica, eu sou farmacêutica microbiologista. Então, vai ser uma experiência muito rica para mim também estar nesse ambiente debatendo esses assuntos. Mas eu tenho uma fascinação enorme por microbiota, especialmente em crianças, e é o que nós vamos discutir agora. Bom, primeiramente, vamos definir um pouco o que é microbiota. Então, a microbiota é uma coleção de micro-organismos que vivem em simbiose com o organismo humano. A gente tem microbiota habitando as mucosas e a pele do humano, e a microbiota intestinal ela tem uma função extremamente importante na saúde e na doença do ser humano. Então, ela convive harmonicamente com o hospedeiro. A estabilidade da microbiota acontece em torno de 1 ano e meio, 2 anos de idade, e daí a importância da gente discutir um pouco a microbiota nos primeiros 1000 dias de vida, porque depois disso pouco a gente consegue mudar. E essa microbiota vai se tornar patogênica quando ela atinge outro sítio ou quando esse ecossistema é perturbado. Bom, quais são as principais funções da microbiota? A principal função relacionada a essa microbiota é a de proteção ecológica do hospedeiro. Então, essa microbiota ela vai proteger as mucosas contra invasão por micro-organismos patogênicos, competindo por espaço, por sítio de adesão, por nutrientes. Essa microbiota ela vai provocar uma modulação imunológica importantíssima no hospedeiro. E, além disso, tem uma relação importante com nutrição e metabolismo, porque a microbiota vai degradar carboidratos não digeríveis para o nosso organismo, e esse produto desses carboidratos vão ser absorvidos pelas nossas células. Além da produção de vitaminas, alterar a motilidade e permeabilidade intestinal. Bom, a gente já escutou falar muito da microbiota no parto, né? A criança nasce estéril. Não, a gente já sabe agora que a criança não nasce estéril. Existe uma microbiota que coloniza o útero materno. Essa microbiota ela pode vir de diferentes locais, ou ascendendo
pela vagina, ou existe uma teoria ainda não comprovada de que as bactérias do intestino da mãe são translocadas por macrófagos, ou células imunológicas, atravessam a barreira placentária e colonizam o bebê. Mas esse mecanismo ainda não está provado e não está comprovado. Existe uma outra teoria também que tem uma relação com as bactérias da boca, mas não se comprovou ainda que esse mecanismo tenha uma relação importante. Mas o ponto é, apesar da criança ser colonizada intraútero, o parto é fundamental para a carga bacteriana, a carga microbiana que essa criança vai receber. Independente quais são as bactérias que estão na microbiota dentro do útero, o parto, a carga microbiana do parto é fundamental. Por isso que a gente tem uma grande diferença em crianças que nasceram de parto normal e crianças que nasceram de parto cesáreo. Domingues Belo e colaboradores fizeram um estudo, ela vem estudando há muito tempo esse tema, microbiota em crianças, e ela fez um estudo em 2010 mostrando que a microbiota de crianças que nasciam de parto cesáreo tinha uma microbiota semelhante, era muito semelhante à microbiota da pele da mãe daquele recém-nascido. Ao passo que a microbiota das crianças que nasciam de parto normal tinha uma microbiota muito semelhante, era muito semelhante à microbiota vaginal. Ela foi a primeira a mostrar essa correlação, tipo de parto e microbiota. Para a gente agora, a gente já escutou tanto que isso já é um assunto que flui, mas foi uma grande surpresa na época. Recentemente, ela publicou um trabalho super interessante mostrando a importância da microbiota vaginal na criança. Ela pegou mães que iam submeter a cesárea, colocou um tampão vaginal estéril na mãe por 4 horas antes da cesárea. No momento da cesárea, ela tirou esse tampão, deixou num tubo estéril, e a primeira coisa que o bebê viu quando nasceu foi esse tampão. Ela passou esse tampão em mucosas, na pele, na boca, ela colonizou o bebê com a microbiota vaginal da mãe. E o que ela mostrou? Que as crianças que foram submetidas a esse processo tinham uma microbiota muito semelhante àquelas que nasceram de parto normal, mostrando a importância da carga microbiana vaginal materna no momento do parto. E aí, subsequente a essas informações todas, a gente tem a questão da microbiota nos 1000 dias. Essa microbiota dos 1000 dias, ela começa realmente intraútero. Ela começa com a saúde imunológica da mãe, com a saúde microbiana da mãe. E essa saúde da mãe vai passar para o bebê durante a gestação, e aí tem o parto, os primeiros meses de vida, até a criança atingir mais ou menos os 2 anos de idade. E muito tem se comentado sobre essa maturidade, esse desenvolvimento dessa microbiota, né? Qual é o papel de antibióticos nesse trajeto, né? Qual é o papel do parto nesses trajetos? Quais são os estímulos ambientais, né? A relação do genótipo da criança? De fato, a maturidade da microbiota vem aos 2 anos de idade. Tem trabalhos que mostram que 1 ano e meio, a microbiota já não muda muito, né? E aí a gente tem a questão, então, como equilibrar essa microbiota antes desse tempo para que a criança tenha uma vida adulta saudável. E é indiscutível aqui, vocês melhor do que eu sabem disso, o papel do leite materno para o bebê. Microbiologicamente falando, esse leite, né, o leite materno, ele tem bactérias e ele tem fatores prebióticos que vão ajudar a manutenção, que vão estimular o crescimento de bactérias benéficas no organismo. E, interessantemente, essa colonização da glândula mamária já foi mostrada pelo eixo glândula mamária. A mãe, né, algumas bactérias da microbiota materna, elas são translocadas via macrófagos para as glândulas mamárias e, então, aqui elas colonizam, né, o leite materno. Isso é extremamente rico porque mostra que esse leite ele não só está ajudando a desenvolver
questões nutricionais, né, nutricionalmente o bebê, mas ele está ajudando a colonizar o intestino da criança, né, com a introdução de bactérias. Então, além de proteínas, gordura, anticorpos, é uma rica fonte de carboidratos, e a gente tem aqui o papel, então, das bactérias. Interessantemente, a gente observou essa questão do leite, ela tem sido discutida há muito tempo. Recentemente, a mesma pessoa que publicou que o leite materno era uma fonte de bactérias, ela publicou um trabalho que ela fez uma revisão enorme com quais são as condições que alteram a microbiota do bebê. E ela mostra, né, reforça a questão do leite materno, mostrando que crianças que são amamentadas com leite materno têm uma diversidade bacteriana maior e têm a presença de mais bifidobactéria do que aquelas crianças que são amamentadas com leite de fórmula. Então, ela reforça essa questão do leite materno. Bom, não só a questão da colonização, de nutrição do leite materno, mas a presença das bactérias no leite materno traz uma questão que a gente está observando da resiliência da microbiota intestinal. Então, a gente observou de crianças que nascem parto normal e que são amamentadas com leite materno exclusivo até o 5º mês de vida, tem um perfil de microbiota, um padrão de microbiota estável. Mesmo com a introdução de antibióticos, então eu tenho a introdução de antibiótico neste ponto aqui e neste ponto aqui, você não vê um distúrbio, uma distorção desse padrão de microbiota. Mesmo com a alimentação, com a introdução de alimentos sólidos, essa microbiota permanece num padrão estável. Crianças que nasceram de parto normal, mas que não são amamentadas com o leite materno exclusivo, têm um perfil mais diverso. Você não consegue perceber um padrão dessa microbiota. Então, mostrando a importância da microbiota para a resiliência, a importância do leite, né, para a resiliência da microbiota do bebê. Da onde vem essa bactéria, né? Como que essa bactéria ela chega no útero materno, né? Bactéria intraútero, como que isso acontece? Então, a gente sabe que a microbiota intestinal ela não está aderida ao epitélio. Muita gente acha que a microbiota está aderida aqui. Não, ela não está. A gente tem 2 camadas de muco revestindo esse epitélio. A primeira camada, a camada de muco interno, ela é praticamente estéril. A microbiota ela está condensada na camada externa de muco. E, na lâmina própria desse intestino, a gente tem uma série de células imunológicas que percebem tudo que cai aqui. Então, a gente sabe que esse papel, essa bactéria que cai aqui, ela vai ser percebida e vai estimular o sistema imunológico. Por isso, da importância da microbiota com a maturação imunológica do bebê. Mas a gente ainda não entende quais são os mecanismos que levam essas células a escolherem bactérias benéficas e carregarem essas bactérias via macrófago para o útero materno. Existe uma teoria, né, de receptores, ativação de TOL, enfim, a gente ainda não tem o mecanismo de como essa bactéria, como que as células imunológicas escolhem essas bactérias e levam essas bactérias para o útero materno. Bom, quando a gente fala em microbiota neonatal, a gente pensa em antibiótico, a gente pensa em questões ambientais, né? E isso é uma questão importante porque a gente sabe que a microbiota, em qualquer momento dela, quando ela é perturbada, ela tem uma população, né? Essa população está densamente condensada no muco externo, mas quando essa microbiota é perturbada, ela tem uma alteração na sua diversidade, né? Na sua composição. E existe uma tendência que essa microbiota volte a ser estabelecida, né? Mas o ponto é, da mesma forma que era antes ou não? Então, os trabalhos eles têm se preocupado em mostrar isso. Quais são os estímulos que diminuem a quantidade de bactérias intestinal e como essa colonização volta quando esse estímulo é cessado, né? A gente sabe, por enquanto, que você tem uma repopulação microbiana, mas ela não é exatamente a mesma do que era antes desse evento externo.
Quando a gente começa a falar em desmame, introdução de alimentos sólidos, esse foi um trabalho clássico que mostrou que como o alimento pode alterar a microbiota, né? O alimento ele está introduzindo novas bactérias, está introduzindo novos carboidratos, e isso vai estimular bactérias do intestino, vai estimular uma mudança no ambiente, né? E aí esse trabalho mostra que algumas bactérias se sobressaem, né, em detrimento de outras, quando você começa a alterar a alimentação dessa criança. E aí a gente tem uma série de trabalhos mostrando como que o alimento, de fato, altera. Não só o alimento, mas também a região geográfica, né, a relação de onde a criança vive, qual é a dieta que ela toma. Tem um trabalho clássico da África, onde as crianças da África têm uma dieta baseada em raízes, e essas crianças têm o predomínio de uma bactéria envolvida na degradação das fibras dessas raízes. Bom, então, o que a gente sabe até agora é que, quando a criança nasce, esse intestino ele tem uma quantidade de oxigênio muito grande. Então, quem vai colonizar essa microbiota vão ser bactérias anaeróbias facultativas, vão consumir esse oxigênio, vai tornar esse ambiente anaeróbio, e aí vai possibilitar que bactérias anaeróbias comecem a colonizar, aumentando a diversidade dessa microbiota, isso acontecendo ao longo do 10º dia, e aí, até o primeiro mês de vida, você já tem uma microbiota mais diverso. Esses ácidos graxos de cadeia curta que esses anaeróbios produzem em decorrência da fermentação desses carboidratos, do leite materno, inclusive, começam, então, a favorecer essa mudança ambiental, e você tem, então, uma diversidade aumentando ao longo dos primeiros meses de vida da criança. Isso é importante porque, como a gente já disse, essa questão imunológica é fundamental para a vida adulta da criança. Então, quais são as bactérias que vão colonizar essa criança neste ponto, que vão estabelecer uma relação TH1, TH2 saudável, né? Para que a criança não tenha atopias, doenças atópicas, doenças autoimunes, enfim, processos relacionados com a disbiose na vida futura. Isso traz à tona a questão da teoria da higiene, né? Eu brinco que, quando eu escutei isso, eu trabalhava com patogenicidade bacteriana, isso para mim foi um absurdo, né? A minha filha ela engatinhava no edredom. Como é que a minha filha ia engatinhar no chão, né? Microbiologista trabalhando com patogenicidade bacteriana. Não, a minha filha vai engatinhar no edredom. Primeira crise de bronquite dela foi com 11 meses de idade, né? Aí eu entrei na microbiota, falei, bom, fiz tudo errado. Mas essa teoria, ela é incrível, né? Ela mostra que, quanto mais limpo o ambiente em que a criança vive, mais o organismo dela vai responder aos estímulos. Então, quanto mais diverso for esse ambiente, para não dizer mais sujo, né? Mas quanto mais diverso esse ambiente, quanto mais antígenos essa criança tiver contato nesse primeiro momento de vida, né? mais preparado vai estar o sistema imunológico dela, e menor a chance de você ter uma doença autoimune, uma doença atópica. Isso tem ganhado muita força, né? Então, isso saiu numa publicação no jornal O Globo, alguns meses atrás, onde ele começa assim: pais, não abusem do álcool gel, né? Aí depois ele fala: não tenham medo de deixar as crianças brincarem em tanque de areia. Uma chupeta que cai no chão pode lamber antes de dar para a criança. Imagina que você vai falar isso para alguém que está preocupado com contaminação, né? E aí esse assunto é tão importante que agora tem um livro, né? Deixem que eles comam sujeira. Esse livro é fantástico, eu já li esse livro, né? O Brett Finlay, ele é um grande pesquisador da área de microbiota, ele tem trabalhos maravilhosos, e ele escreveu um livro numa linguagem muito gostosa, explicando o porquê que tem que deixar a criança se sujar, né? Eu ainda tenho um pouco de... mas eu chego lá. E isso... assim, a gente já sabe, a gente tem evidências dessas informações há muito tempo. Esse trabalho foi feito em 1971, né, na Guatemala. Essas crianças tinham uma diversidade muito grande. Todas as crianças tinham E. coli,
na microbiota, né? Todas as crianças tinham uma diversidade muito grande. Isso foi feito com cultura, isso não foi feito com biologia molecular, né? E aí um trabalho mais recente, mostrando as crianças na Europa, as crianças são colonizadas basicamente por estafilococos. Então, quase nenhuma tem E. coli, né? Então, você vê a diferença desse ambiente, um ambiente mais limpo e um ambiente mais diverso, mais contaminado, né? A gente publicou alguns trabalhos com crianças em São Paulo, vivendo em condições socioeconômicas mais baixas, mostrando justamente qual era essa diversidade, né? Então, a gente sabe, olha que interessante, no primeiro ano de vida, essa criança tem uma quantidade de Escherichia coli que permanece, e a gente não vê isso em crianças de países desenvolvidos, né? E aí, a gente tem esse marronzinho aqui, são bactérias que ainda não se conhecem, bactérias não cultivadas, que a gente não sabe ainda quem são, mostrando como essa diversidade vai aumentando ao longo dos meses dessa criança, né? A quantificação de bactérias dessas crianças mostram que ela tem uma quantidade bem condizente com os trabalhos de países desenvolvidos, né? E a presença maciça de bifidobacterium, que é o que a gente espera, lactobacillus, já que essa criança tem uma dieta à base de leite, mas que a coli em vermelhinho está aqui, linda, maravilhosa, presente, fazendo parte dessa microbiota, desse ecossistema saudável, né? E aí, recentemente, nós começamos um trabalho, em parceria com o Dr. Rubens, numa UTI neonatal. O que acontece numa criança que ela nasce em condições críticas e precisa ficar, nos primeiros meses de vida, num ambiente hospitalar, né? Então, quando a gente observa, algumas crianças a gente já analisou, a distribuição de filos dessas crianças, a gente tem predominantemente Firmicutes, que é o que a gente espera. A gente sabe que a população, né, o ser humano, tem uma quantidade grande de Firmicutes bacteroidetes, né? Essas crianças têm uma quantidade grande de Firmicutes e proteobactérias, né? Essas crianças têm de 0 a 3 meses de vida, né? E aí, quando a gente vai observar quais são essas bactérias, a gente vê um resultado muito interessante. Esse resultado está nesse fascículo Microbioma no Início da Vida, que alguns de vocês pegaram lá fora. A gente discute um pouco esse resultado. Essas crianças, elas têm uma colonização por enterobactéria, Staphylococcus, Streptococcus e, pasmem, bactérias não fermentadoras, Acinetobacter e Cenotrofomonas. E olha a diversidade, quase nenhuma. As crianças, elas têm 80%, 90% de um gênero bacteriano. Diversidade zero. Interessantemente, a gente foi observar quais são os principais gêneros dessas crianças. Então, praticamente, né, os gêneros que elas compartilham, todas tinham esse gênero. Todas tinham enterobactérias, Streptococcus, Enterococcus e Acinetobacter. Então, mostrando que a diversidade é péssima e a colonização é péssima, né? Você está colonizando a microbiota intestinal com bactérias extremamente patogênicas. E daí a gente tem eu vou mostrar isso daqui primeiro, a gente tem uma evolução para sepsis, translocação, uma série de alterações que... Como você trata essa criança, né? Algumas dessas crianças a gente acompanhou, né, ao longo das semanas, né? Só para mostrar um resultado para vocês, essa criança aqui, na terceira semana de vida, ela tinha praticamente... Meu óculos quebrou? Eu me enxergo dali. Ela tinha praticamente Staphylococcus, né? Então, essa aqui é a terceira semana de vida. Em paralelo, a gente fez a quantificação de bactérias totais ao longo das semanas. Na terceira semana de vida, essa criança tem pouquíssima bactéria. Pouquíssima bactéria, predominantemente Staphylococcus. Diversidade zero. Na quarta semana de vida, alguma coisa acontece que o mundo coloniza essa criança, né? Você vê uma diversidade enorme. Essa quantidade aumentou. Então, você tem mais bactérias, mais diversidade, né?
E aí, na 5ª semana de vida, alguma coisa acontece que, basicamente, 100% de enterobactéria coloniza essa criança. São 3 semanas da vida da criança. Olha a montanha-russa que isso é. Então, quando você vai tratar essa criança... E detalhe, todas essas crianças, elas tomam pelo menos de 3 a 4 antibióticos diferentes, né? Então, você não tem mais o que fazer com a criança, né? O Dr. Rubens depois vai comentar um pouco essa questão do manejo, né? Mas, realmente, são dados interessantes que mostram como essas crianças são suscetíveis a essa colonização, né? E aí, esse resultado aqui é fantástico. Algumas dessas crianças nós acompanhamos, né, com relação à quantificação de bactérias. Então, a gente avaliou 13 semanas dessas crianças na UTI neonatal, né? E quais eram as quantidades bacterianas, né? Bactérias totais, Escherichia coli, Bifidobacterium, Lactobacillus. Bom, a maioria das crianças que está nessa UTI neonatal, do estudo da criança, elas nascem com gastrosquise, elas não têm uma alimentação oral, né? Mas, geralmente, elas ficam de 4 a 5 semanas internadas antes da alta. Algumas, não todas. Algumas ficam semanas, meses, né? A maioria das crianças, né, que sai entre a 6ª e a 7ª semana, elas saem da UTI neonatal com uma microbiota diversa, uma microbiota aparentemente saudável, porque ela já está com dieta plena, né, ela já está com dieta oral, e ela já está em condições de receber alta da UTI neonatal. Então, para a gente ver como que é essa flutuação. A criança começa com pouca bactéria, aí isso vai aumentando, só que essas bactérias que a gente estudou vão diminuindo, ou seja, tem algumas outras bactérias que estão colonizando essa criança nesse momento, mas a gente consegue perceber que no momento da alta, aparentemente, está tudo mais ou menos ok, só que a gente não sabe o resto do que está aqui ainda, né? As crianças que ficam nessa UTI, elas têm uma microbiota completamente alterada. Então, são crianças mais graves, que não podem sair com 2 meses de vida do hospital, que ficam 3, 4, 5 meses, né? Então, quanto mais tempo elas ficam, maior a quantidade de bactérias, que a gente até espera, porque elas estão crescendo e estão desenvolvendo, né, essa colonização, mas essa colonização, quem é? A gente ainda não sabe, né? Mas, geralmente, você não vê quase Bifidobacterium aqui, a Bifidobacterium está aqui, mas Lactobacillus, né, Escherichia coli. Então, você vê uma microbiota extremamente alterada com relação à diversidade e quantidade, né? Então, esses dados mostram que, quanto mais a gente entender esses primeiros momentos, mais fácil fica intervir e garantir que essa criança tenha cada vez mais uma microbiota saudável e diversa, né? E tudo que eu apresentei aqui mostra, então, o papel importante, né, dessa colonização inicial e, fundamentalmente, né, mais do que tudo, reforçando o papel do leite materno. Não só por questões nutricionais, mas também por questões bacterianas, né, colonizando, né, povoando esse ambiente intestinal do bebê, garantindo que esses primeiros 1000 dias tenham uma relação estável e envolvida com a eubiose. Obrigada mais uma vez, estou à disposição para dúvidas. Obrigada.